Meu caro viajante, os ventos do futuro sussurram promessas e advertências, e a ciência, como um velho astrônomo observando as estrelas, aponta para os desastres que se desenham no horizonte. Esses desastres não são apenas eventos isolados, mas peças de um grande tabuleiro, onde forças naturais, tecnológicas e espirituais se entrelaçam em um jogo complexo e imprevisível. O impacto não será apenas sobre o mundo físico, mas também sobre os mundos invisíveis que cercam a Terra, pois o que acontece no plano material reverbera no tecido da existência, como o som de um tambor numa caverna sem fim. O primeiro grande colapso, anunciado pela ciência, é o climático. O planeta aquece como um corpo febril, e seus sintomas já não podem ser ignorados. O derretimento das calotas polares, a elevação dos mares, as tempestades cada vez mais violentas, as secas que transformam terras férteis em desertos. Tudo isso é a Terra gritando, tentando restaurar um equilíbrio que os homens insistiram em quebrar. Mas esse evento não impacta apenas o solo e os céus. No mundo espiritual, onde as vibrações das emoções e dos pensamentos moldam realidades, o caos climático gera ondas de desarmonia. Espíritos que ainda não despertaram para sua verdadeira natureza sentem-se atraídos pelo medo, pela desolação e pelos planos sutis que envolvem a Terra, tornando-se mais densos, mais sombrios. Como uma cidade coberta por névoa tóxica, o mundo invisível próximo ao planeta se torna carregado de dores não resolvidas, de consciências confusas que vagam como sombras à procura de direção. Outro desastre que se anuncia é a crise da água. Rios secam, lençóis freáticos desaparecem e aquilo que já foi abundante se torna um tesouro disputado. A falta de água trará conflitos, migrações em massa e sociedades à beira do colapso. Mas a água, para além de sua importância física, é um símbolo do fluxo da vida, do equilíbrio entre os mundos. Quando os mares e os rios adoecem, a energia sutil do planeta também se torna estagnada. Os espíritos que trabalham para inspirar os humanos ao crescimento e à harmonia encontram dificuldades em atravessar a barreira densa criada pelo desespero e pela escassez. O que antes era um fluxo constante de intuições e proteção se torna uma corrente interrompida. Aqueles que vivem na Terra sentirão mais angústia, mais desorientação, pois estarão cada vez menos conectados às forças que sustentam a vida invisível. A terceira ameaça vem do avanço da inteligência artificial e da dependência excessiva da tecnologia. O homem, em sua sede de conhecimento, criou servos de silício que agora começam a tomar decisões por ele. As máquinas aprendem, falam, interpretam emoções, simulam almas, mas elas não têm almas. E aqui está o perigo. Se o ser humano esquecer que seu valor não está na eficiência, mas na profundidade de sua consciência, correrá o risco de tornar-se uma peça dentro do próprio mecanismo que criou. O impacto disso nos mundos espirituais é sutil, mas profundo. As consciências desencarnadas que ainda não encontraram seu caminho para dimensões mais elevadas podem se ver presas a essa realidade artificial, incapazes de se libertar das amarras materiais, pois onde não há vida, não há fluxo de energia espiritual. A quarta grande tempestade vem da manipulação genética e da tentativa de alterar a essência da própria vida. O homem começa a brincar com os códigos da criação, modificando genes, criando novas formas de existência, alterando o curso da natureza. Mas a vida não é apenas um amontoado de moléculas. Ela carrega em si a assinatura do espírito, a harmonia de planos superiores. Quando esse equilíbrio é quebrado, forças invisíveis reagem. Espíritos que trabalham na organização da evolução da vida encontram dificuldades, pois o próprio fluxo natural da existência é interrompido por mãos que ainda não compreendem totalmente o que fazem. Pode haver consequências imprevisíveis, não apenas para os corpos físicos, mas para a própria conexão da humanidade com sua essência espiritual. Por fim, a ameaça dos conflitos humanos.
A história já mostrou que a ganância e o medo são faíscas capazes de incendiar civilizações inteiras. Novas guerras se desenham, não apenas de exércitos, mas de informações, de controle mental, de dominação silenciosa. Mas a guerra não destrói apenas cidades, ela desestrutura o tecido invisível da humanidade. Nos planos espirituais mais próximos à Terra, os espíritos que ainda carregam dores e ressentimento do passado encontrarão nessas guerras um novo combustível para perpetuar suas próprias batalhas. O mundo espiritual inferior se fortalece quando a humanidade cede ao ódio e as correntes de energia densa que envolvem o planeta se tornam mais difíceis de dissipar. E como nos preparar para tudo isso? A resposta não está apenas na ciência, na política ou na economia. Está no despertar da consciência. Cada ser humano que compreende sua verdadeira natureza se torna um farol no meio da tempestade. O planeta precisa de mentes lúcidas, de corações compassivos, de almas que saibam que o verdadeiro poder não está na conquista, mas na harmonia. Devemos aprender a equilibrar tecnologia com humanidade, progresso com respeito, ciência com sabedoria. Devemos nos reconectar com a natureza, tratar a água como sagrada, respeitar os ritmos da terra, compreender que cada ação reverbera não apenas no presente, mas nos planos invisíveis que nos cercam. O futuro ainda não está escrito em pedra. Ele é um campo de possibilidades que se desdobra a cada escolha que fazemos. Aqueles que compreendem esta verdade se tornarão os arquitetos de uma nova era. Aqueles que continuarem cegos à interconexão entre os mundos físico e espiritual enfrentarão as tempestades sem bússola, sem direção. Então, viajante, eu pergunto a você, diante do que está por vir, como deseja navegar esse grande rio? Você será levado pela correnteza ou aprenderá a ler os ventos e remar com sabedoria? Pois o destino da humanidade não está apenas nas mãos dos poderosos, mas nos pequenos gestos de cada ser desperto que escolhe, todos os dias, agir com consciência.